Jejum. Você já jejuou alguma vez na sua vida? Eu acredito que sim. O jejum ele é um procedimento que é muito usado em consultas médicas, né? A gente vai fazer um exame de sangue, né? Ali, às vezes, o médico ele orienta que é necessário a gente fazer um jejum ali pela manhã, né? A gente acorda de manhã, não come nada, vai até o consultório médico, faz o exame ali em jejum, que é uma forma do exame sair mais preciso, né? Mas o jejum também ele tem um, um significado espiritual também. A Bíblia ela nos relata ali que o jejum ele foi muito importante em vários momentos. Moisés, quando ele subiu no Monte Sinai e recebeu ali os 10 mandamentos, né? Ele jejuou por 40 dias e 40 noites. O jejum completo, né? Sem comida e sem água. Então, no término dos 40 dias ali, jejuando, ele recebeu de Deus os 10 mandamentos que ele deveria passar para o povo hebreu ali que teve a fuga do Egito, né? E o jejum, ele tem um poder espiritual muito grande. Eu quero fazer esse vídeo aqui para esclarecer, né, algumas dúvidas sobre o jejum, quando ele deve ser feito, os cuidados que se deve tomar, né? Jesus também, quando ele estava se preparando para o ministério dele, ele foi até o deserto e jejuou por 40 dias e 40 noites. Foi uma forma dele se fortalecer espiritualmente para o ministério dele, né, de 3 anos que estava se iniciando ali. E tem até um certo momento que um dos apóstolos ele estava tentando expulsar ali um espírito maligno de uma pessoa, né? E ele não conseguiu fazer a expulsão desse espírito maligno. E ele se aproximou de Jesus e perguntou: Mestre, por que que nós não fomos capazes de expulsar aquele espírito imundo daquela pessoa, né? E Jesus disse que tem certos espíritos imundos que só são expulsos através da oração e do jejum. Então, nós cristãos, né, quando queremos fortalecer a nossa fé, nos fortalecer espiritualmente, convém a prática do jejum. Mas a gente deve ter alguns cuidados, né? Nem todas as pessoas estão aptas à prática do jejum, né? Também depende do tipo de trabalho que a gente tem. Um trabalho que ele necessita muito da nossa força física, né? Alguém que trabalha no ramo da construção, não é aconselhável fazer o jejum, né? Ou talvez faça no dia da folga, né? Convém mais. E a gente sempre deve começar aos poucos, né? O nosso corpo ele é adaptativo, né? É que nem na academia. Se vamos começar uma atividade física, a gente nunca teve o hábito de praticar um exercício físico, ou então praticávamos, mas ficamos muito tempo afastado da academia. Então a gente começa devagar. O jejum é a mesma coisa.
eu aconselho assim, quem está começando com a prática do jejum, né? Começar com o período da manhã, ficar o período da manhã jejuando, depois vai aumentando, um dia. Então depende da necessidade de cada um tem que se autoconhecer, né? E o jejum, ele é uma forma de nós mortificarmos a nossa carne, o nosso corpo, e mortificando a nossa carne, nós elevamos o nosso espírito, né? E o jejum ele deve ser praticado junto da oração, né? Não adianta a gente jejuar, passar um dia sem se alimentar, sem tomar água, sem a oração, né? Ali a gente só passou fome, né? A gente precisa conciliar o jejum com a oração, né? Ou a leitura da Bíblia também, que é uma forma de nós mortificar o nosso corpo, a nossa carne, porque no momento do jejum a gente está negando algo que é essencial para o nosso corpo, né? O alimento. Então, quando a gente faz isso, a gente está negando algo para o nosso corpo, para a nossa carne, e é uma forma também de nós desenvolver o autodomínio, né? De nós, os desejos da carne, né? Então, da gente poder negar algo essencial para a nossa carne e fortalecer o nosso espírito. Porque quando nós jejuamos, há reações bioquímicas que acontecem no nosso corpo, né? Nós nos tornamos mais humildes perante Deus também, né? Nós entendemos a necessidade da nossa dependência que nós temos diante de Deus, né? E o jejum ele nos torna a nossa oração mais profunda, né? Então, o jejum ele deve ser feito para a nossa busca pela santificação, né? E eu já pratiquei muito o jejum, né? Foi até o período que eu tive a minha conversão, né? Que eu peguei e percebi que eu devo dedicar a minha vida a Deus, né? Foi um período que eu trabalhava à noite, né? E aquelas noites ali, eu decidi a fazer o jejum, né? E ao mesmo tempo que eu jejuava ali, aquela minha jornada de trabalho, eu fazia a leitura da Bíblia. E eu fiz aquilo por um período de vários dias, né? E eu posso afirmar para vocês que realmente o jejum ele nos fortalece, ele nos dá assim um ânimo para continuar na nossa busca, né, na nossa jornada cristã, né? E foi algo maravilhoso que aconteceu comigo. Então, aquele período que a gente se sente fraco espiritualmente, né? A gente sente que a nossa fé tá fraca, ou a gente sente que está sendo alvo de uma perseguição espiritual, né? Maligna. A gente vive numa batalha espiritual, né? Convém a prática do jejum, mas eu volto a afirmar, o jejum deve ser acompanhado da oração. A gente nunca deve fazer um jejum só por jejuar, porque ele espiritualmente não vai ter finalidade nenhuma, né? É preciso a oração junto. Então, eu vou ficando por aqui. Espero que esse vídeo tenha sido proveitoso. Você que está buscando, né, informações sobre o jejum. Peço a todos que se inscrevam no canal, compartilhem nas suas redes sociais e
Desejo a todos uma ótima semana e fiquem todos na graça de Deus.